Fala rapaziada, tranquilidade, meu nome é Gustavo Campelo, esse aqui é meu canal onde eu falo sobre a teoria prática do web design para que você eleve o nível dos seus trabalhos e fature mais de 10 mil reais por mês criando e desenvolvendo layout. No vídeo de hoje a gente vai ver como criar um carrossel, ele vai ocupar 100% da tela que ele passa de forma automática, né? A pessoa não fica passando ou então ele não tem o delayzinho para passar de um slide para o outro. Bora para a tela do computador. Ó, tô aqui no painel do WordPress, eu vou abrir alguma página, por exemplo, o card flip hover aqui, ó. Se você quiser, tem esse tutorial aqui no canal, tá? De como criar esse cardzinho aqui, ó, que é bem maneirinho. Quando você passa o mouse, aparecem as informações aqui atrás. Ó, vamos aqui criar um novo container. Esse daqui é o novo editor do Elementor. Se você ainda não tá nele, não tem problema, não muda nada, só a visualização aqui mesmo. Tem um vídeo aqui no canal que fala também sobre esse novo editor. Então, vou criar um container. Em altura, vou colocar 100% para a gente ver melhor esse efeito. 100% aqui. Vou vir aqui no estilo, vou definir um plano de fundo para ele. Esse mesmo aqui, acho que é o preto fundo aqui, ó. Esse tomzinho aqui de preto. Agora, vamos adicionar o nosso widget de carrossel. Vamos vir aqui no Elementor. Carrossel de imagens, esse daqui no caso. Coloca. Vamos adicionar algumas imagens aqui, né? Eu peguei algumas imagens de NFT para a gente usar aqui de exemplo. Só de sacanagem mesmo. Ó, vou jogar todas aqui. Beleza. Ó, já está tudo selecionadinho. Criar uma nova galeria. Vou inserir essa galeria aqui. Aqui ele mostra para a gente a parte da navegação do nosso slider, né? Que são os arrows e os dots, que são aquelas bolinhas que ficam na parte de baixo. Então aqui, ó, navegação a gente não vai querer, porque ele vai se mover de forma automática sozinho, então não tem sentido, né? Aqui na resolução da imagem tá como thumbnail, tá bem pequenininho. Eu vou colocar, por exemplo, tamanho completo que não vai funcionar, porque tem imagem que é maior, tem imagem que é menor. No caso, seria bom você adicionar imagens de mesma altura aqui, né? E mesmo comprimento. Então, a gente pode vir aqui em personalizar, ó. E eu vou dar uma altura aqui para ela. Vou colocar todas para serem mostradas de 466 por 400, que é o tamanho da minha menor imagem aqui. Vou aplicar. Todas vão seguir esse padrão, tá vendo? Agora sim. Tá, você pode ver que o nosso carrossel ele não está de ponta a ponta. Para o efeito ficar bacana, seria legal de ficar de ponta a ponta, né? Ele só não está por conta do nosso container Py. Vamos vir aqui no container Py. Ó, utiliza o navegador, eu sempre indico. Vou até esquecer aqui, ó. Agora chama de estrutura, né? Clica aqui, vai abrir a nossa estrutura aqui, que é o navegador. Fica melhor para a gente ver os nossos elementos aqui dentro da página. Vai no container Py, vamos em layout. A altura já está 100%. Aqui em largura, ó, está encaixotado, vou colocar a largura total. Dessa forma, você pode ver que os nossos elementos já pegam 100% da tela. Vou alinhar eles ao centro, tá? Para ficar melhor aqui para ver. Agora, aqui no nosso carrossel de imagem, vamos editar a quantidade de imagens que ficam aqui. Aqui no caso está 3. Isso daí você edita como você quiser, depende da sua imagem, da altura e tal. Aqui em slides, para mostrar, eu vou colocar, por exemplo, 4 slides. Deixa eu ver se fica bom. Acho que 4 fica bom aqui, certo? E agora aqui em opções adicionais, o passar o mouse a gente pode tirar, pausa na interação a gente pode tirar, repetição infinita sim, e a velocidade da reprodução aqui está 5.000. Se eu colocar, por exemplo, 1.000, aqui no caso seria com a pausa, né? Vamos colocar em 0 e na velocidade a gente vai mexer nisso aqui, ó. No caso ele está assim agora, ele está tendo essa pausa. Então, por exemplo, se eu colocar 2.000, você pode ver, ó, que ele gira, porém ele dá essa pausa ainda. Para a gente tirar essa pausa, a gente precisa mexer no estilo de movimento desse carrossel. Se a gente for ver alterações aqui da página, ó, a gente já pode ver ele aqui. Se a gente abrir o DevTools, né, clica com o seu botão direito, vem aqui em inspecionar. Ó, e eu venho aqui na setinha, passo o mouse aqui para a gente ver o nosso carrossel. No caso é esse cara aqui, ó. No caso, a parte das animações, elas estão aqui dentro, tá vendo, ó? Como a gente pode ver aqui. Nessa div aqui, ó, no Elementor Image Carrossel Sweeper Whopper. Aqui nesse a gente clicar no ponto .cls, a gente pode ver as classes. Se eu ocultar essa daqui, você pode ver que nada acontece. No caso, o que está pegando é esse Sweeper Whopper aqui, ó. Se eu oculto ele, você pode ver que some o nosso carrossel, certo? Dei um Ctrl Z aqui, ó. Ele voltou. Aqui a gente tem a translação, tá vendo? A gente tem a duração, ó, que tá 2 segundos, né? No caso, 2.000 milissegundos. Se a gente alterar o modo que ele se movimenta, no caso, a gente colocar linear, seria um
movimento linear, então, desse transform aqui, ó. E os nossos cards iriam se mover todos ao mesmo tempo, sem essa pausa, tipo, sem ir um pouquinho mais rápido e frear depois. Por exemplo, aqui a gente tem a transition, duration, né, que seria a duração da transição. Se a gente adicionar aqui o transition, aqui, ó, timing function, e a gente colocar, por exemplo, aqui, ó, transition timing function, dá um enter aqui. Fica tranquilo, tá? Os códigos que eu for utilizar aqui nesse vídeo, eu vou disponibilizar para vocês, só clicar na descrição e vocês podem copiar. Isso daqui eu só estou mostrando aonde ficam os códigos, mas a gente vai inserir os códigos mesmo aqui no Elementor, no Custom CSS, tá? Então aqui no Transition Time Function, se eu colocar, por exemplo, um Easy, o movimento ele vai ficar assim, ou seja, ele acelera um pouquinho no início, depois ele é contínuo, depois ele dá uma freadinha. Se eu colocar linear aqui, vocês podem ver que o nosso carrossel ele já se move de uma forma linear. Então, esse elemento que eu preciso pegar e jogar ali. No caso, esse cara aqui, né? A classe dele é o Sweeper Whopper, como a gente viu. Posso dar um Ctrl C aqui, ó. Venho aqui e a gente vai colar. Como é uma classe, coloco um pontinho antes, né? Para chamar a classe. Vamos abrir e fechar a chave aqui. E agora eu vou colocar o Transition Timing Function e vou colocar movimento linear. Vamos colocar um Important para não ter erro. Nosso movimento vai ficar linear, tá vendo? A gente já tem aqui os cards se movendo, tranquilo. Se você quiser só isso, beleza? Para ter certeza que ele vai pegar no celular, tá? No iPhone e tal, que é um pouquinho mais chatinho, a gente pode colocar o WebKit. Ele vai fazer com que certos navegadores consigam ler esse código, como por exemplo o Safari. Então, para isso, esses navegadores específicos conseguirem ler o código, a gente coloca esse motor aqui, ó, de renderização. Aqui agora a gente pode copiar esse código aqui e só cola aqui embaixo, né? Então, um código comum funcionaria para todos os navegadores e um específico aqui, ó. Só uma coisinha rápida, queria falar para você, se você é web designer experiente ou se você está entrando na área agora, queria te convidar para participar da nossa comunidade, a comunidade Web Hub. Lá eu posto vídeo diariamente sobre tudo que eu sei e que eu vou aprender ainda sobre web design. Lá eu falo como você conseguir cliente, como você mexer no WordPress, no Elementor, tudo do zero até o avançado, Photoshop, Figma, código CSS, JavaScript, HTML, inteligência artificial, tudo. Fora que lá você tem o suporte comigo pelo WhatsApp 24 horas, 7 dias por semana. Beleza? Vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Valeu! Se vocês quiserem, para inserir só para esse slider aqui no caso, né, só para esse carrossel, a gente pode colocar o selector. Então, por exemplo, se você tiver um outro carrossel aqui embaixo, eu tenho outro carrossel aqui embaixo. Se eu adicionar as mesmas imagens aqui e eu criar, ele também já vai pegar essa mesma configuração, tá? Aqui no caso não tá, porque a gente precisa desativar as coisas aqui, ó. Ao passar o mouse, pausa na interação, aqui colocar 0. E aqui no caso eu altero, né, para 3 milissegundos. Se vocês tivessem outros carrosséis, eles também pegariam esse código do movimento linear. Agora, se vocês quiserem somente para esse carrossel aqui, a gente pode vir aqui e colocar o selector. Por que isso? Porque essa classe Sweeper Whopper, ela funciona para todo o widget de carrossel de imagens aqui do Elementor, tá? Agora você pode ver que já saiu aqui, ó, só ficou nesse. E agora para a gente adicionar um efeitozinho, como se fosse esse carrossel, ele vai sumindo, né? Quando ele chega em uma extremidade, ele vai surgindo pela outra. A gente pode adicionar um degradê de ponta a ponta. Para isso, a gente precisa criar um retângulo no nosso selector aqui. Esse retângulo ele ocuparia 100% da tela. Então, seria um retângulo que viria de ponta a ponta aqui. Que o meio dele seria transparente. As bordas dele teriam um degradê da nossa cor de plano de fundo. E ele ficaria por cima, né? Esse retângulo ficaria por cima. Então, para isso, a gente vai criar um before ou então um after. Porque o before seria quando você vai criar algum elemento no início da sua div. O after quando você vai criar algum depois, que fica no outro extremo da sua div. Então aqui, se ficar nessa parte ou nessa, pra gente tanto faz. Por exemplo, ó, eu tô aqui no Figma, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente tem as imagens aqui, ó. Então, a gente tem uma série de imagens aqui, né? Dessa forma, várias imagens. O que a gente vai fazer é, vamos criar um retângulo, por exemplo, no before,
tá? A gente vai colocar ele da cor do nosso plano de fundo, que seria essa corzinha aqui, ó. Essa cor aqui. Esse retângulo, ele vai ocupar 100% do carrossel. E a cor dele não vai ser sólida, então ele não vai ter uma cor sólida assim, ele vai ter um degradê. O degradê dele vai ter 3 pontas, então, ó, uma dessas pontas vai vir aqui no 50%, aqui. Essa ponta vai ser transparente, então a transparência dela, 0. Essa ponta extrema vai ser a cor do nosso plano de fundo e a outra ponta também a cor do nosso plano de fundo. E fica assim, ó. Tá vendo? Como vocês podem ver. Então, ó, vamos vir aqui. Vamos criar um selector. Por exemplo, after. Aqui a gente vai colocar, como a gente vai criar um elemento, o nosso content, ele vai ser vazio. Então a gente vai criar, por exemplo, vai ter um tamanho de 100% da tela, vai ocupar 100% do carrossel e um tamanho também de 100%. E agora a gente vai ajustar a cor de plano de fundo dele. Ele vai ter um background linear gradiente. Aqui a gente pode colocar to right mesmo, vai funcionar. A nossa cor de plano de fundo, no caso, eu tenho uma extensão aqui no Chrome que chama Colorzilla, ó. Se eu clico aqui, ó, a gente pode pegar algum tom aqui da página. Eu vou pegar esse tom aqui de cinza. Se você não tiver essa extensão, eu recomendo muito que baixe, tá? Porque ela é muito boa. Mas você pode vir aqui no seu container e você vai pegar a cor aqui do plano de fundo dele mesmo. Vamos voltar aqui no carrossel, no Custom CSS. Vamos colar essa cor aqui agora. Agora eu vou colocar uma cor transparente. Posso colocar assim mesmo, transparente. E aqui a gente vai colocar ela de novo. Pode ver que nada aconteceu, por quê? Porque o nosso retângulo ele foi criado, porém ele foi criado no selector, né? O selector ele fica embaixo do nosso carrossel. O nosso carrossel ele tem um z-index maior. Então é só eu vir aqui no z-index do retângulo do selector e regaçar aqui, ó. Dessa forma. Preciso colocar ele também, no caso, em posição absoluta, nele aqui. Beleza, e também a gente vai colocar um top 0, tá? E o left 0, só com o top já funcionou ali, só para enfatizar aqui. Você pode ver que a gente já tem o nosso efeito aqui, tá vendo? A gente tem os nossos cards surgindo aqui da direita, ó, e eles desaparecem aqui na esquerda. Você pode ver que o tom de preto ele vem mais ou menos até o centro. Aqui o centro é 100% transparente, né? E ele vai ficando escuro conforme passa. Pode ver que assim fica algo bem sutil. Se você quiser, por exemplo, que o preto venha um pouco mais, aí você poderia fazer o quê? Você poderia, na real, vir aqui ó, no seu container py e você não deixa a largura 100%. Você colocaria encaixotado e na largura aqui, ó, você não colocaria 100%, você colocaria um pouco menos, tipo 96. Você centralizaria isso aqui. Agora você pode ver que aqui ó, já ficou mais escuro, tá vendo? Do que se ele ocupa 100% da tela. Né? Se quiser deixar mais escuro, é só você diminuir aqui, ó. Agora você pode ver que ele fica 100% escuro antes, tá vendo? Se vocês quiserem, dá para fazer uns ajustes no carrossel também, aqui na parte do estilo. Por exemplo, espaçar um pouco mais, ó, os elementos aqui. 20, sei lá, colocar um raiozinho da borda, de uns 12 pixels em cada. Beleza? E a gente tem o nosso efeito aí pronto. Então esse foi o vídeo, rapaziada. Se te ajudou, peço que você curta. Comenta aqui embaixo o que você achou, se tiver alguma dúvida. Se inscreve no canal. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Tamo junto.